As pessoas mudam, pessoal. Isso acontece com todo mundo. Eu, você, nós não somos os mesmos hoje que éramos há 5, 6 anos atrás e não seremos os mesmos lá 4, 5, 6 anos para frente. As coisas mudam, os nossos gostos mudam, algumas preferências mudam. Isso é do ser humano. O Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, não fica longe disso. Pelo contrário, ele tem uma mudança muito marcante na comparação com a sua última passagem. E é muito interessante porque agora tem um gancho bem legal pra gente falar sobre isso. A mudança de Renato Portaluppi. Eu sei que para alguns o Renato não é ser humano, né? Para alguns o Renato é Deus, seja lá o que for. Eu não tô nesse aí, tá? O Renato é um ídolo do Grêmio, mas ele é um ser humano, erra e acerta como qualquer outro, ainda mais na condição de técnico de futebol. Mas ele tem uma mudança que, a meu juízo, é uma mudança para melhor. Eu quero conversar sobre isso com vocês. Antes, eu quero que vocês se inscrevam nesse canal. É claro, quem não está inscrito ainda, evidentemente. A gente está batendo aí a marca dos 37 mil inscritos no canal. Vocês estão percebendo, cada vez mais está rolando mais conteúdo, entrando mais vídeos por aqui. E tem novidade chegando. Então, se você é gremista e quer trocar uma ideia diária aqui sobre as coisas do Grêmio, inscreva-se nesse canal, deixa o like no vídeo. E eu preciso lembrar que esse vídeo tem um oferecimento, a parceria com a Prefeitura de Canoas. Você e a cidade, nossa prioridade. Tem centenas de inscritos aqui no canal que são de Canoas, do Rio Branco, do Igara, da Guajuviras, da Matias Velho, enfim, tem um monte de gente de Canoas que chega por aqui para fortalecer o canal com a audiência, tá? Uma saudação a todos vocês. O Renato disse na última entrevista coletiva, para irmos direto ao ponto, que a situação do cuiabano era uma incógnita. Bom, o que o Renato está dizendo aqui? Primeiro, que todo mundo sabe que o cuiabano tem uma série de lesões, o cuiabano passou por alguns problemas extracampo. Eu trouxe aqui no canal, ano passado ainda, informação de que o cuiabano pagou por 2 semanas seguidas aquela caixinha, né, que o Grêmio tem no seu vestiário por conta de problemas disciplinares. Ele se apresentou acima do peso, deram para ele lá um prazo para ele voltar, ele voltou desse prazo ainda mais acima do peso e pagou lá a caixinha dobrada. O cuiabano vive nesse vai, não vai, sai, não sai de departamento médico. Só que o Renato, e aqui entra uma informação importante, o Renato quer contar com o cuiabano, mas ele quer que o cuiabano se ajude. Ele sabe que botar o cuiabano para jogar, com o cuiabano tendo a vida desleixada que tinha, e não sei se continua tendo, é um risco de ter cada vez mais novas lesões. E é por isso que, por exemplo, o Wesley passou o cuiabano na fila, é por isso que o Mike foi contratado junto ao Guarani, porque não dava para confiar no cuiabano sendo reserva imediato do Reinaldo. Só que tem uma mudança implícita do Renato aqui e que eu consigo utilizar outros exemplos para mostrar para vocês. Na outra passagem do Renato pelo Grêmio, que foi a passagem vitoriosa, que começou lá com a Copa do Brasil em 16, Libertadores 17, mas que depois, com o passar do tempo, o Renato foi ficando numa zona de conforto, assim, o Grêmio piorou muito e terminou com a montagem daquele grupo horroroso que nos levou à segunda divisão. O Renato, naquele momento, ele tinha uma aversão aos jovens que dava muitas vezes nojo, era de se ficar irritado. O Renato, por exemplo, nunca utilizou juntos Cebolinha e PP. E a gente está vendo aí, o PP hoje joga na seleção brasileira. O Grêmio tinha os dois surgindo ali quase que ao mesmo tempo. O Grêmio podia ter, num certo momento, como trio final, ou trio antes do centroavante, Cebolinha, PP e TT. O Grêmio tinha essa condição, os três estavam juntos ao mesmo tempo no CT e o Renato não utilizava. Tanto que aqueles jogadores lá atrás, tirando os que foram embora antes de jogar, como o TT, aqueles jogadores não foram vendidos por altos valores. Por quê? Porque o Renato segurava tanto, mas tanto o lançamento deles, em nome de dar chance aos veteranos, que eles conseguiam ser vendidos com 22, 23 anos, como foi o caso do Cebolinha e também do PP. E aí a Europa já não paga o mesmo que paga por um guri de 19, 20. A gente sabe como é que funciona a questão do mercado financeiro da Europa por aqueles lados. O Renato nessa atual passagem mudou. Observem que o Renato ele vem dando chance para os guris, inclusive abaixo dos 20 anos. O ano passado o Ronald teve uma sequência, chegou a ser titular do meio-campo do Grêmio. Esse ano o Gustavo Nunes, com 18 anos, é um titular do Grêmio.
O Gustavo Martins está renovando o contrato dele. Com o contrato renovado, agora eu vou dar um spoiler, ele vai ter chance como titular do Grêmio. O Renato gosta desse jogador e entende que entre Gustavo Martins e Rodrigo Eli, na hora do aperto, o Gustavo Martins vai render mais que o Rodrigo Eli, mas ele tinha a pendência contratual que ele está agora resolvendo. Então essa mudança do Renato foi uma mudança para melhor. O Renato, não sei se por uma questão de vida, por uma prioridade do clube, eu não sei quem entrou na mente do Renato, porque ele é cabeçudo, ele é teimoso. Eu não sei quem fez isso, mas quem fez, fez com acerto, fez com correção. O Renato dessa passagem já é um Renato que dá mais chance aos jovens, que dá mais minutagem à gurizada e que começa a ver essa gurizada boa surgindo. Foi uma mudança para melhor no técnico Renato Portaluppi. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.